Presa, ô glória, vamos entrar na palavra, agradecer ao Senhor. Gente, já estamos na reta final, né? O ano está indo embora. E o que é que você tem feito para entregar a tua vida a Jesus de Nazaré? Estamos na reta final do final de ano. Busca a Deus, se esforça, entrega teu caminho para Ele, porque o tempo está se aproximando cada dia mais, as coisas estão piorando e as coisas vão piorar mais ainda. Buscai a Deus, irmão Hilton, e em 2026 vai ser pior do que 2025. Em 2027 vai ser pior do que 2026. 2028 vai ser pior do que 2027. 2029 vai ser pior do que 2028. A palavra dele está se cumprindo, irmão. Não se iluda, não. Não se iluda. Está cada dia mais piorando. Que o povo não dá lugar a Deus, não entrega o caminho ao Senhor. Cada ano que passa as coisas estão piorando. E Jesus está dando oportunidade ao ser humano do arrependimento e entregar a vida para Ele, para alcançar a vida eterna. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Monte Viver jovem, vai aí batalhando, trabalhando na casa da ração, ela vai fazer entrega ali. Oh, glória! Ó Espírito Santo, vamos entrar na Tua palavra. Nos ajuda mais uma vez, nos dá entendimento e sabedoria. Repreende todo homem valente que se levante mais para cair em nome de Jesus. E repreenda os demônios que se levante mais para cair em nome de Jesus de Nazaré. A imoralidade e a sensualidade está piorando. Cada dia está pior. Porque o que o ser humano quer é cada dia chamar a atenção do outro. Tanto mulher como homem. Pior ainda as mulheres. Só usa roupas de sensualidade para chamar a atenção dos homens. Procura se render a Cristo e largar esse espírito de sensualidade do diabo. Buscai a Deus e entregai tua vida a Ele. Buscai ao nosso Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar. Oh, glória! Glória a Deus. Jesus, ele veio para confundir. Jesus, ele veio para eu vou falar para você, muitas cápsulas, peças e acessórios avisa que continua a sua promoção para você. Caminho. Passa ali no mundo das cápsulas, peças e acessórios aqui, ó. Não há outro caminho. É isso mesmo, muitas cápsulas. Apesar que tem muitos que estão procurando outros caminhos, mas não procura o caminho de Jesus, mas procura os caminhos de derrota, os caminhos de mentira, de enganação, de prostituição. Procura outros caminhos. Se arrependei enquanto se pode achar. Buscai a Ele enquanto há tempo. E entregai tua vida a Jesus. Porque o tempo está próximo. Breve Ele voltará. E Ele pegará todo mundo de surpresa aqui nesta terra. E Ele julgará todos aqueles que não deram ouvido à palavra dEle. A palavra de Deus diz que ninguém vai ver Deus se não se arrepender aqui primeiro. E não entregar a vida a Ele aqui primeiro na terra. Se arrepender e buscar o caminho do Senhor enquanto há tempo. Oh, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Messias. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa rica oportunidade que Tu está me dando para pregar o Teu Evangelho.
Quando você é convocado por aquele que está no trono branco, não tem ninguém que vai parar você quando você foi chamado por ele. Ninguém vai te parar. E Paulo, ele foi convocado por Cristo. Era um perseguidor, prendia e matava cristão. Paulo se chamava Saulo de Tarso, mas ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Jesus para pregar o evangelho dele, para levar a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Oh, glória! E Paulo foi convocado por Cristo. Caros irmãos, quero que saibas que o evangelho é por mim ensinado. Ensinado é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma e nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação, e pois já ouviste como foram o meu procedimento no judaísmo, e como pregais, persegui violentamente a igreja de Deus e procurando destruí-la. Quando você persegue alguém e faz de tudo para destruir aquela pessoa, Deus e o seu filho só está lá no trono só observando. Eu não quero a destruição do ser humano, eu quero que seja salvo. Mas para acontecer a salvação, o ser humano tem que se despertar, acordar para o que vai vir sobre a vida dele. Vem coisas piores na face desta terra. E Jesus, ele estava só observando Saulo de Tarso, perseguindo a tua igreja. Mas só que Jesus tinha um plano na vida de Saulo. E esse plano era a salvação para a vida dele. E o que eu fico parado pensando é que tem muitas pessoas má, ruim, pessoas sem ter a direção de Deus, pessoas procurando os seus caminhos que desagradam ao Senhor. Mas Jesus está dizendo: eu quero mudar, amém, irmão? Eu quero mudar, eu quero transformar essa pessoa. Mas para ver a transformação e a mudança, é você dar lugar a Cristo. Mas no caso de Saulo de Tarso, ele não veio pelo amor, ele veio pela dor. Ali Saulo de Tarso, ele passou o que passou, perseguindo, matando e prendendo os servos de Jesus Cristo. Mas só que naquele dia ele teve um encontro com Jesus. Uma luz poderosa no céu apareceu, indo para aquela cidade. E ali Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Você está perseguindo a minha igreja. E aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Aí ele disse: eu sou Jesus de Nazaré. Você está perseguindo a minha igreja, agora você vai ver o que é ser perseguido, Saulo. Eu vou mudar você, eu vou transformar você. Quando a gente vê pessoas na terra lhe perseguindo, querendo te destruir, querendo lhe derrubar, querendo acabar com a tua vida, Deus sempre tem um plano. Jesus, ele sempre tem um plano para tirar você da pior. E a oração faz efeito. E Saulo de Tarso, ele perseguiu os nossos irmãos. E Jesus estava do lado do trono só observando as perseguições de Saulo de Tarso. Mas só que ele teve um encontro com Cristo. Tem pessoas que vivem na prática da perversidade, na prática da maldade, mas não tem um encontro com Cristo. Sabe por quê? É porque aquela pessoa
já foi determinada para viver naquilo e morrer sem salvação. Você não está entendendo. Tem pessoas na terra que já veio para praticar o mal, viver no mal e não largar o mal. Essas pessoas não alcançarão a vida eterna, não terá vida eterna com Cristo. Mas no caso de Saulo de Tarso, que depois foi chamado de Paulo, ele foi convocado por Cristo, dizendo: agora tu vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Agora você vai passar o que vai passar pelo meu nome, mas terá salvação, terá vida eterna. Será que tem pessoas aqui nesta terra, neste lugar, que sente a vontade de alcançar a salvação, de entregar a vida para Cristo? E o que nós ficamos parados pensando é que tem muitos que têm a vontade de se render a Cristo, mas não entregam o caminho para Cristo. As pessoas que vivem na prática tenebrosa de ruindade, de maldade, de enganação, de prostituição, de mentiras, de conversas torpes, de palavras de ousadia, essas pessoas não alcançarão a vida eterna por não ter dado ouvido à palavra de Deus. Essas pessoas pagarão preço. Mas no caso de Saulo de Tarso, ele teve a oportunidade, ele foi convocado por Cristo para pregar o evangelho de salvação. Eita glória! Para pregar a palavra de vida eterna. O homem pode correr para um lado para o outro. O homem pode correr para um lado para o outro, para lá e para cá, porque ainda não conheceu a palavra de Cristo, não procurou o caminho e não quer o caminho de salvação. As pessoas estão cada dia mais se distanciando, se afastando de Cristo, porque muitos estão se preparando para o final de ano, muitos estão se preparando para as suas festas de final de ano. Aí vem janeiro, aí vem as festas pagãs, as festas demoníacas, aí depois vem a outra festa demoníaca que é o carnaval. E as pessoas não param, não se cansa de viver na sua vida de festeiro, de cachaçada, de droga, mas não larga. A Bíblia diz que essas pessoas não terão salvação. E o que é mais interessante é que nem todos vão ser salvos, porque não deu ouvido à palavra. Mas no caso de Saulo de Tarso, que passou a ser chamado de Paulo, ele foi convocado, ele foi escolhido. Será que você tem a vontade de ser escolhido por Deus? Será que você tem a vontade de entregar a tua vida para Deus? Será que você tem a vontade de se render a Cristo? Será que você tem a vontade de submeter, né, de entregar, de se rastejar, de chorar e dizer: Jesus, hoje eu quero que o Senhor mude a minha vida, quero que você transforme a minha vida, transforme a minha casa, porque eu quero ter a minha salvação. Mas o que a gente vê hoje são pessoas que não querem a salvação. As pessoas vivem nas suas festas pagãs. Você sabia que o Natal é uma festa pagã? Há demônios? É uma festa pagã. Jesus, ele não nasceu dia 25 de dezembro. Jesus, ele não nasceu no Natal. Isso tudo é mentira do inimigo. E a palavra de Deus está alertando, está falando: para de estar se iludindo com essas festas pagãs, porque o Natal é uma festa pagã, em adoração a Papai Noel, em adoração a deuses, demônios, e as pessoas não procuram se render a Cristo. E aí Saulo de Tarso foi chamado, convocado. Ali ele ficou cego por 3 dias. E ficou por 3 dias, 3 dias orando e sem comer e sem beber água. Mas só que naquele dia Jesus falou para o seu discípulo: vai até Saulo e vai orar por ele. Mas só que esse discípulo ficou com medo, porque sabia da história de Saulo. Era um perseguidor, matava os cristãos,
prendia os cristãos. Mas Jesus disse: vai, porque eu que estou mandando. E ali, esse discípulo foi até aonde Saulo estava. E ali ele orou por Saulo. E as escamas de peixe que estavam nos olhos dele, que não enxergava, voltou a enxergar. E Saulo foi um dos maior é Jesus Cristo. Mas na terra, Saulo foi um dos maiores pregadores do Evangelho para salvar almas nesta terra, para proclamar a palavra de salvação. E Jesus Cristo, por revelação, e pois já ouviste como foram o meu procedimento no judaísmo e como perseguiu violentamente a igreja de Deus e procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus e da minha idade agia como extremo e zelo em relação a tradições dos meus antepassados. E todavia Deus me separou desde do ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. E quando então foi do seu agrado e revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os judeus. E parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, e nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com que já era apóstolo antes de mim, mas sem mim deste a seguir rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. No caminho de Damasco, ele ouviu uma luz poderosa, tremenda no céu. E ali ele disse: Jesus, Saulo, Saulo, por que tu me persegue, a minha igreja? E ali Deus mudou a história de Saulo, que se tornou um nome chamado de Paulo. Tem pessoas que vai morrer na maldade, na crueldade, na mentira, na matança, por não ter dado ouvido à palavra de Deus. Muitas pessoas estão morrendo no mundo atual de hoje por causa da maldade, da crueldade, da mentira, de matar um, matar outro. Essas pessoas não alcançarão a vida eterna. Mas Saulo de Tarso, ele foi escolhido. Jesus, ele sabe quem vai ser salvo. Jesus sabe quem vai ser o perdido. Ele já sabe quem está salvo e ele já sabe quem está perdido. Oh glória! Vamos, porque o tempo não nos espera.